Pan-Americana da Saúde sobre a pandemia pela Covid-19 na região das Américas, nesta quarta-feira, dia 7 de abril de 2021, Dia Mundial da Saúde. Meu nome é Sebastiano Oliel, do Departamento de Comunicação da OPAS, e esta sessão vai durar mais ou menos 1 hora e nós vamos aceitar perguntas até esse momento. Nós já recebemos perguntas por e-mail e também vocês poderão fazer as suas perguntas por meio do QIA e ao vivo. Lembre-se sempre de incluir o seu nome e e-mail de comunicação quando enviem as perguntas. Também gostaria de lembrar que nós temos interpretação simultânea para o inglês, português e francês. Também podem escolher qualquer idioma por meio do botão de interpretação. Hoje a diretora da OPAS, a doutora Carissa Tian, vai falar sobre a situação epidemiológica atual na região, os avanços na vacinação e também vai falar sobre o impacto da desigualdade. Acompanham a doutora Etienne nessa sessão, o doutor Jarbas Barbosa, subdiretor da OPAS, o doutor Ciro Ugarte, diretor de emergências em saúde na OPAS, e o doutor Sylvain Aldigueri, gerente de incidentes para a Covid-19 na OPAS. Agora sim, então, gostaria de convidar a doutora Etienne para que compartilhe as suas palavras. Doutora Etienne. Obrigado, Sebastian. Bom dia e obrigada por participarem dessa coletiva de hoje. Eu gostaria de utilizar esse tempo para desejar realmente um dia muito feliz e que seja bem provocativo para nós, como Dia da Saúde de 2021. As infecções da Covid continuam a aumentar nas Américas. Na semana passada, nós tivemos mais de 1,3 milhão de novos casos na nossa região e mais de 37 mil óbitos. Na verdade, mais da metade de todos os óbitos no âmbito global relatados na semana passada foram encontrados nas Américas. Um lembrete sóbrio do custo humano desta pandemia. A situação epidemiológica na região é desigual. As infecções estão aumentando em alguns lugares e diminuindo em outros. Na América do Norte, os casos e hospitalizações estão aumentando no Canadá, enquanto as taxas de infecção estão diminuindo nos Estados Unidos e no México. Assim como os casos estão desacelerando em Belize, El Salvador, Panamá, estamos vendo um aumento de novas infecções na Costa Rica, Honduras e Guatemala. No Caribe, as ilhas mais densamente populadas, como a Jamaica e a República Dominicana, estão tendo uma queda nos casos, enquanto as infecções estão aumentando em ilhas menores, como Martinica, Bermudas e as Ilhas Virgens Americanas. Mas em nenhum lugar as infecções são tão preocupantes quanto na América do Sul, onde os casos estão aumentando em quase todos os países. Em certas áreas da Bolívia e da Colômbia, os casos dobraram na última semana. E todos os 4 países do Cone Sul têm experimentado uma aceleração nos casos de Covid-19, com transmissão comunitária ininterrupta nas últimas semanas. Nesse interim, os leitos de UTI estão quase lotados no Peru e no Equador. Na última semana, os Estados Unidos, o Brasil, a Argentina estiveram entre os 10 países no mundo que registraram o maior número de novas infecções em todo o mundo, e outros países não ficaram muito atrás. A redução das infecções começa por ficar em casa e fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para nos proteger e também proteger os outros de adoecer. No entanto, estamos vendo que as populações na região aumentaram lenta e continuamente sua mobilidade ao longo do tempo, mesmo quando as medidas de saúde pública e sociais estiveram em vigor durante esta pandemia. Mais pessoas estão viajando dentro e entre os países, e se essas tendências continuarem, nossos sistemas de saúde terão problemas mais graves. Independentemente da fadiga da pandemia, não podemos facilitar as intervenções sociais e de saúde pública sem dados de boa qualidade e justificativas. Nossas ações devem refletir nossa realidade.
Reduzir e interromper a transmissão requer ação decisiva por parte dos governos locais e nacionais e também a vigilância contínua de todos nós. Hoje marca o Dia Mundial da Saúde, um dia em que refletimos sobre a importância da saúde e nossa promessa de alcançar a saúde para todos. Com o tema de Juntos por um Mundo Mais Justo e Saudável, não há momento melhor para falar sobre a necessidade de mudanças urgentes. No último ano, esse vírus aprofundou muito as desigualdades que há muito dividem essa região. Enquanto muitos de nós temos tido sorte de continuar a trabalhar durante a pandemia no conforto e segurança dos nossos lares, metade da nossa força de trabalho depende da economia informal. Ficar em casa significaria abrir mão de seu sustento. Muitos outros permanecem ou ficaram desempregados recentemente. Para eles e para os 22 milhões de pessoas que caíram na pobreza este ano em nossa região, a pressão financeira dessa pandemia tem sido devastadora. Lutar efetivamente contra o Covid-19 é impossível sem abordar algumas dessas desigualdades e apoiar os mais vulneráveis enquanto lutam para se proteger. A boa nova é que as vacinações continuam avançando em nossa região. Hoje, mais de 210 milhões de doses de vacinas Covid foram administradas em 49 países e territórios nas Américas. E, até agora, o Fundo Rotativo da OPAS distribuiu mais de 2,8 milhões de vacinas Covid do mecanismo COVAX para 26 países. E mais de 300 mil doses estão chegando ao Caribe. Mas, é claro, as vacinas são apenas uma parte da nossa resposta à Covid e devemos continuar a contar com as medidas de saúde pública para manter nossas populações e os nossos países em segurança. É por isso que a OPAS desenvolveu uma plataforma interativa onde os países podem visualizar as medidas que foram implementadas e compará-las com o comportamento da mobilidade ao longo do tempo. Podemos ver picos de mobilidade em períodos específicos, como Natal, Ano Novo, Semana Santa. Além disso, a OPAS desenvolveu ferramentas de modelagem para aumentar as capacidades de previsão no âmbito dos países. Hoje, mais de 15 países da América Latina e do Caribe estão usando esta plataforma para informar a sua resposta à pandemia, e nós queremos encorajar que outros também sigam nesse mesmo caminho. No Dia Mundial da Saúde, exortamos os países a fazer da equidade a força orientadora da sua resposta ao Covid. Os países devem priorizar os investimentos em saúde para manter as pessoas seguras e saudáveis e as economias fortes. A saúde deve estar no centro dos nossos esforços enquanto trabalhamos para reduzir a desigualdade e construir sociedades mais resilientes. Todos os países, independentemente da renda, devem fazer os investimentos necessários em seus sistemas de saúde e tornar os cuidados de saúde mais acessíveis aos mais pobres e vulneráveis. À medida que continuamos a combater esse vírus, devemos fazer mais do que apenas parar o Covid-19. Devemos nos comprometer a trabalhar juntos para construir um mundo mais justo e saudável. Devemos também aproveitar esta oportunidade para construir uma região mais saudável, mais bem preparada para enfrentar o próximo desafio e cumprir nossa promessa de saúde para todos. Muito obrigado, doutora Etienne. Vamos passar agora para as perguntas e respostas. Lembrem-se de colocar as perguntas no QIA e coloquem o nome e e-mail de comunicação para que nós possamos coordenar as diferentes perguntas que estamos recebendo.
A primeira pergunta em inglês, várias jornalistas vinculadas com a suspensão das remessas de vacinas por meio do Serum Institute da Índia e também sobre as segundas remessas de vacinas por meio do COVAX na região. Cláudia Rabassa do CNN e a Glória da Associated Press perguntam como os atrasos na Índia afetarão a distribuição das vacinas via COVAX na América Latina. E também Kay Mary Fletcher, de Trinidad Express, perguntou também em inglês quão logo após a primeira remessa das vacinas, as ilhas do Caribe, como Trinidad e Tobago, receberão a segunda remessa. Dr. Barbosa? Obrigado por essas perguntas. A primeira pergunta, o Serum Institute da Índia está distribuindo vacinas através do nosso tratado do COVAX para 3 países na América Latina. Nós temos a vacina para a Bolívia, Nicarágua e o Haiti. E esses países podem ser afetados por essa decisão do governo da Índia. A OMS, o diretor-geral da OMS, está em contato direto com o governo da Índia, vários chefes de Estado também, e fazendo apelos ao governo da Índia para que compreendam que o COVAX tinha um acordo com o Serum Institute da Índia, comprou essas vacinas e é importante garantir que esses contratos sejam realmente cumpridos para que as vacinas possam ser entregues a todos os países. Nós estamos trabalhando sobre esse tópico e, mais uma vez, é uma razão muito importante de termos realmente solidariedade internacional, melhor coordenação para melhor compreender que nenhum país estará protegido se todos os países no mundo não estiverem protegidos. Então, é muito importante garantir que as vacinas comprometidas para grande parte de abril e maio possam ser entregues. E nós nós estamos entregando, então, através do COVAX para a América Latina, nós vamos terminar a semana que vem a primeira rodada e cada país que está pronto para receber a vacina terá recebido a primeira remessa, mas nós já começamos a negociação com os produtores para enviarem as datas, os volumes que serão, então, remetidos para os países na segunda rodada. A ideia é conseguir fazer isso até o final de maio, com o destino de que cada país receba mais ou menos 2,2% do total da população para poder usar a vacina com os grupos prioritários. Obrigado. Obrigado, doutor. As próximas perguntas vêm de Luke Taylor, do British Medical Journal, e também de Diego Junqueira, da agência Reporter Brasil. Em inglês, Luke Taylor pergunta se está se tornando mais claro que a crise da Covid-19 é uma ameaça à região e se é assim, e para o mundo, né? E se é assim, o que a comunidade internacional deve fazer para abordar a crise no Brasil? E Diego Junqueira, do Repórter Brasil, pergunta que tipo de assistência a OPAS pode oferecer ao Brasil nesse momento para controlar a pandemia. Dr. Aldigueri? Obrigado por essas perguntas. São muitas perguntas, pelo menos 3 perguntas. Nesse momento da pandemia, o risco de uma epidemia massiva realmente existe nessa região, existe em todos os países, mas daqueles que não estão implementando as medidas de saúde pública. O doutor Etienne está sempre falando sobre isso. E a situação no Brasil é preocupante em todo o país. A nossa preocupação no momento também é para o cidadão brasileiro em si, no contexto dos serviços que
estão realmente sofrendo com esses casos todos e que são possíveis de serem tratados nas UTIs. Agora, nas regiões e outras regiões do mundo, talvez podem compartilhar experiências de como foram bem-sucedidos em lidar com uma segunda ou terceira onda da pandemia, inclusive, por exemplo, com a implementação das medidas de saúde pública através de coordenação em conjunto, a implementação de programas de vacinação em massa e também o fortalecimento da vigilância epidemiológica. Nós temos várias experiências excelentes e bem-sucedidas dos países europeus e também outros países sul-americanos que eles podem compartilhar. Agora, além disso, o Brasil, na região das Américas, precisa de ter acesso a mais vacinas e precisa disso agora, através de parceria global. O Brasil e outros países das Américas deveriam receber mais vacinas. Temos que levar em consideração que na semana passada 44% dos casos e 88% das mortes foram relatadas nas Américas. Dessas regiões, essa região foi realmente impactada pela pandemia desde o ano passado. A OPAS está trabalhando com o Brasil desde o início da pandemia, através do Escritório Nacional, e tem tentado fortalecer, trabalhar no nível federal, com o nível estadual e também os municípios. Em janeiro e fevereiro desse ano, a OPAS enviou equipes técnicas para a região amazônica, Amazonas, Roraima, Pará, Acre e Amapá. E, mais recentemente, também no sul e sudeste do Brasil, Santa Catarina e Rio de Janeiro. E nós podemos expandir, dependendo dos pedidos dos estados. Nós temos sustentado as nossas atividades com vigilância laboratorial e também genômica. Temos uma rede nacional que é coordenada pela Fiocruz e o estabelecimento de ter mais processamento de amostras e rastrear a evolução da pandemia. A OPAS está também envolvida no processo de compras na cadeia de suprimento de oxigênio, também para testes laboratoriais e também medicamentos para as UTIs. Por exemplo, nos últimos 2 meses, a OPAS doou mais de 400 mil testes rápidos de antígenos e diretamente para os estados que estavam enfrentando falta desses testes. Espero que eu tenha respondido às preocupações dos jornalistas. Obrigado, doutor. A próxima pergunta vem de Adolfo Cuicas, da República do Peru, e César Martínez Assanza, do Peru 21. Eles querem saber qual é a postura da OPAS sobre uma possível participação do setor privado na aquisição de vacinas, se é algo que só pode ser realizado pelos governos. Doutor Barbosa. Obrigado pela pergunta. Essa é uma pergunta em muitos países, eu acho. E o objetivo da vacina, no momento, é o uso na saúde pública. O primeiro objetivo é salvar vidas, é proteger as pessoas que têm um maior risco de ficar doentes com formas graves da Covid-19 e de morrer pela Covid-19. As pessoas mais idosas, as pessoas com doenças crônicas como câncer, diabetes, hipertensão, e também de proteger os trabalhadores da saúde e outros trabalhadores de serviços essenciais, para que continuem funcionando e oferecendo o atendimento que a população precisa. Então, nessas circunstâncias, eu acho que o uso de um ponto de vista ético, um ponto de vista de saúde pública, devemos usar a vacina sob a orientação do Ministério de Saúde de cada país, de acordo com seus planos nacionais de vacinação, para que possa ser utilizado da melhor forma possível as vacinas que ainda em todo o mundo temos um acesso muito limitado. Não há vacinas sobrando em lugar algum. Não há vacinas para vacinar só os que querem e os que podem pagar. Temos que usar bem as vacinas do ponto de vista de saúde pública para, primeiramente, salvar vidas e depois, juntamente com as medidas de saúde pública, alcançar o controle da transmissão. O uso
das vacinas pagados do bolso das pessoas pode ampliar a desigualdade. E nós vemos que isso está se destacando na pandemia na região. Por isso que a doutora chamou atenção a esse tema do Dia Mundial da Saúde que comemoramos hoje. Não podemos pensar que um adulto idoso não pode ter acesso à vacina e uma pessoa jovem, saudável, que pode pagar, poderia então ter acesso a essa vacina. Então, nós temos é melhor fazer isso através do sistema de saúde pública para salvar vidas e controlar a transmissão. Obrigado. Obrigado, doutor. A próxima pergunta é em inglês é de Kadim Joseph, do Observer Media, em Antigua e Barbuda. E ele diz que vários países e empresas estão reabrindo, estão pensando em reabrir o país para o turismo no verão, incluindo Antigua e Barbuda. A OPA se preocupa com essa reabertura ao turismo e o impacto que o turismo tem em relação à pandemia na região de forma geral, doutor Ugarte? Obrigado, Cadim, por essa pergunta. Essa é uma pergunta importante, porque estamos cientes de que a pandemia teve um impacto imenso no setor de turismo, dos cruzeiros, e especificamente para os países que dependem parcialmente deste setor da economia. E é imperativo, assim também, ter precaução. Por quê? Porque a transmissão que foi vista no início da pandemia nos cruzeiros e também no verão passado, quando vários países na Europa e também nas Américas tentaram reabrir o seu setor de cruzeiros e acesso aos seus portos, também demonstrou um aumento nos casos, embora em uma escala menor. Agora, é muito importante estabelecermos que, embora o setor de turismo e de cruzeiros estejam implementando prevenções e todas as medidas para reduzir a transmissibilidade de acordo com a situação atual e a deflagração deste vírus em todas as regiões da América, é imperativo que cada um dos países façam uma análise muito apropriada dessa equação e examinem qual é a origem dos passageiros. Há uma recomendação que foi feita pela OMS e também pela OPAS sobre as medidas que devem estar instaladas, e eu recomendo que essas recomendações sejam estudadas. Elas foram publicadas em fevereiro desse ano sobre a prova de vacinação, comprovação de vacinação que as empresas estão pedindo para ter para poder continuar fazendo essas viagens. E não há comprovação de segurança, claro que não há nenhuma infecção, não há nenhuma associação entre a vacinação e a falta de infecção e transmissão, mas ainda existem várias coisas que são desconhecidas, e é importante estabelecer que os Estados Unidos também promoveu o CDC com novos guias e diretrizes, mas ainda não há uma data ainda para reabrir os cruzeiros nos Estados Unidos e nas Américas. Muito obrigado, doutor. A próxima pergunta em relação a variantes, de dois jornalistas, Gabriela Granados, correspondente da TV japonesa NHK para o México e América Central, e também Juliana Contaifer, de Metrópolis, no Brasil. Gabriela pergunta se nós podemos atualizar com relação às variantes de preocupação internacional que foram detectadas nos diferentes países da América Central e o Caribe. E a Juliana Contaifer pergunta se temos a rede de vigilância genômica da COVID e como podemos informar quantas sequências genéticas foram realizadas até o momento no Brasil, de forma geral, e qual a importância de realizar esse tipo de sequenciamento para o futuro da pandemia
e o que precisaríamos para aumentar a capacidade de testes. Várias perguntas, doutor Aldigueri. Muito obrigado pela lista de perguntas que eu vou tentar de responder. Então, no dia 5 de abril, 35 países e territórios da região haviam informado ou relatado pelo menos uma variante de alta preocupação, mas também 20 desses países e territórios haviam detectado a variante P1. Então, nós estamos trabalhando nos aspectos de vigilância genômica por meio de uma rede regional que está coordenada pela OPAS, em colaboração estreita com a plataforma Keysight, que é uma plataforma de dados públicos de sequências genômicas de SARS-CoV-2. No dia de hoje, na base de dados Keysight, que contempla todas as regiões do mundo, em muitos países do mundo, existem notificações de mais de 5.500 sequências do Brasil, que foram relatadas por 22 laboratórios do Brasil. Então, por que isso é importante? Com essas informações de sequenciamento, é possível entender a dinâmica da circulação viral, incluindo as múltiplas introduções. Além dos os dados do sequenciamento, é importante para proporcionar informações sobre as linhagens que estão em circulação, para contrastar com a composição da vacina, para desenvolver o monitoramento da qualidade do diagnóstico molecular, a famosa PCR que nós estamos utilizando em toda a região desde as primeiras semanas da pandemia, assim como o desenvolvimento de medicamentos antivirais. Então, nós estamos trabalhando por meio dessa rede regional para aumentar a capacidade de sequenciamento na região. Mas tão importante quanto a quantidade de relatórios, está também a qualidade. As sequências geradas têm que ser de boa qualidade para que sejam bem analisadas e que possam ter um impacto nas nossas decisões operacionais. A OPAS não está somente apoiando a implementação das capacidades de sequenciamento, mas também apoia com capacitação, protocolos validados e reativos para ter uma melhor qualidade de sequências. O sequenciamento de nova geração é uma metodologia que pode ser muito cara e exige uma grande capacidade técnica para analisar os resultados. Então, por isso, nós temos que ajudar de forma mútua, com o objetivo de ter sustentabilidade, incluindo o acesso a reagentes e tendo um recurso humano bem capacitado e sempre presente. Eu espero que eu tenha respondido a essa grande série de perguntas sobre esse assunto. Obrigado. Muito obrigado. A próxima pergunta vem da Nicarágua, de Abigail Galo, da Rádio Corporação. Diz que a Nicarágua mantém a vacinação às pessoas com mais de 60 anos e não prioriza os médicos de forma geral no país. Então, pergunta: que recomendações a OPAS pode dar ao Ministério da Saúde e ao governo, levando em consideração sempre que os médicos de primeira linha são os que vão ter que cuidar das pessoas infectadas? E também pergunta que mensagem a OPAS tem para o Estado, porque na Semana Santa, mais de 3 milhões de pessoas viajaram e se deslocaram, e essa é uma situação que alerta os médicos independentes, que assusta os médicos independentes, estão atentos a um aumento de contágios pela Covid-19. Doutor Ugarte. Sim, obrigado pelas perguntas. A vacinação começou na Nicarágua algumas semanas atrás, com a vacina de Sputnik, e estava sendo aplicada a pessoas com doenças crônicas. Ontem, começou a campanha de vacinação com 16 vacinas do programa regular, mais a vacina contra a Covid-19.
E nós entendemos que o governo tomou como prioridade vacinar as pessoas com mais de 60 anos, com comorbidades. E em uma segunda fase estaria o pessoal da saúde. Nós recomendamos, claro, várias prioridades, entre elas os profissionais da saúde que estão na primeira linha para responder à pandemia, também cuidar das pessoas que ficam doentes. E essa é uma decisão que os governos analisam e revisam e tomam a decisão correspondente. Nesse sentido, nós continuamos cooperando para aspectos operacionais da vacina, da aplicação da vacina, mas também no processo de busca de informação referente à cobertura, proteção e outros aspectos relacionados à vacinação contra a Covid-19. Em relação ao tema da Semana Santa, nossa diretora já mencionou, e nós mencionamos isso anteriormente, em relação ao fato que a vacina e a redução de casos em alguns países ou em algumas zonas não deve representar uma carta branca para reduzir as medidas de saúde pública. De fato, quando relaxamos as medidas, quando promovemos eventos massivos, quando as pessoas se aproximam sem usar a máscara, ou sem higiene das mãos, ou sem tomar as medidas adequadas, por exemplo, em lugar com aglomerações e pouca ventilação, os casos aumentam significativamente. Nós esperamos que isso não aconteça na Nicarágua. É um chamado à população, como disse também o Dr. Barbosa, a vacina ainda está muito distante de chegar aos níveis de proteção comunitária e, por isso, precisamos continuar com as medidas que foram anunciadas continuamente para poder reduzir o número de casos e, portanto, reduzir também a sobrecarga nos serviços da saúde e o óbito das pessoas. Muito obrigado. Obrigado, doutor. A próxima pergunta é de Donald Ziegler, em inglês. Ele pergunta se existe uma maneira de aumentar a produção de vacinas nas Américas, doutora Etienne? Gostaria de agradecer por essa pergunta. Por causa das limitações globais na fabricação de vacinas, tem sido difícil para a nossa região ter acesso às vacinas que são necessárias para imunizar a nossa população. A gente vê a ansiedade em muitos dos nossos países por causa disso. A produção das vacinas para as vacinas aprovadas para a Covid precisa realmente de aumentar em todo o mundo, porque nenhum de nós estará seguro até que todos estejam seguros. E, embora possa parecer simples transferir tecnologias para a produção de vacinas, não é simples, na verdade. Nós teremos que mobilizar as nossas unidades de produção e modernizar as plataformas de vacinas nos países das Américas. Estamos trabalhando com parceiros do sistema interamericano para avançar nessas frentes, alcançar a igualdade de vacinas e distribuir o maior número possível de vacinas, o maior número possível de pessoas é o nosso objetivo atual. Precisamos de encontrar maneiras de compartilhar vacinas de maneira mais equitativa, seja por meio de doações, de doses excedentes, aumento da produção, aumento de compras ou outros meios. O que eu sei é que o progresso atual está longe de atingir a cobertura necessária para proteger os grupos mais vulneráveis, cerca de 20% da população, e para reduzir a alta mortalidade na nossa região. Estamos ainda mais longe de atingir a cobertura vacinal necessária para obter a imunidade coletiva contra a Covid-19 de 70% a 80% da população e controlar, assim, a transmissão. Enquanto isso, eu também quero enfatizar que as vacinas ainda não são o principal método para retardar a transmissão de Covid-19. Já dissemos e repetimos, todos nós nesse painel, que nós temos que manter e ajustar as nossas medidas de saúde pública e sociais em todos os países.
Então, mais uma vez, eu gostaria de instar aos governos a continuar aconselhando as pessoas a permanecerem seguras, praticando distanciamento físico, evitando multidões e também o contato ah, com outras pessoas, e só com aquelas no seu domicílio, e também praticando a higienização das mãos. Obrigado, doutor Etienne. Em seguimento a essa pergunta, o Diego Junqueira também perguntou, da agência Repórter Brasil, perguntou se a OPAS está monitorando os processos de produção das vacinas na região, se nós temos informação sobre o começo da produção na Argentina, México e Cuba. Doutor Barbosa. Obrigado pela pergunta. É realmente um complemento do que a diretora destacou sobre a importância de usar a capacidade produtiva, a capacidade de desenvolvimento científico e técnico que nós temos na região para diminuir a vulnerabilidade, não somente em relação às vacinas, mas também para medicamentos, para equipamento de proteção individual. Nós temos na região da América Latina alguns projetos de transferência de tecnologia. Nós temos no Brasil, no México e na Argentina processos que são da vacina da AstraZeneca e também da Sinovac. Nós temos em Cuba um desenvolvimento de uma vacina em Cuba que está na fase 3 dos ensaios clínicos. Então, temos esses esforços de desenvolver vacinas, temos vacinas também desenvolvidas em outros países da América Latina, mas que ainda estão em fases iniciais dos ensaios clínicos, na fase 1 ou fase 2. Então, é importante ter, tanto por intermédio de acordos de transferência de tecnologia e também de acordos de desenvolvimento de produção de vacinas, uma maior capacidade na região para oferecer vacinas à sua população. O tema, como já foi destacado, do acesso equitativo é um tema urgente na saúde pública global. A América Latina e o Caribe estão recebendo muito menos vacinas do que seria necessário, e é importante pensar como nós podemos ter, com várias ações, inclusive com um fortalecimento da capacidade produtora na região, um acesso mais rápido e mais amplo às vacinas na América Latina e no Caribe. Obrigado. Obrigado, doutor. Temos várias perguntas relacionadas à Venezuela, de Mariana Garcia, de Crônica 1, e também de Mariana Soquet, de Efecto Cocuyo, e outros que querem uma atualização sobre o acesso da Venezuela ao mecanismo COVAX, e também se sabemos quais serão as doses entregues e qual é a primeira vacina que a Venezuela poderá receber através do COVAX, e também se nós temos informação sobre como avança a vacinação dos trabalhadores da saúde. Dr. Ugarte. Muito obrigado pelas perguntas. As negociações e as discussões continuam e os esforços para desbloquear os recursos da Venezuela no exterior ainda estão no processo. De fato, que não foi feito pagamento ao COVAX para acesso ao mecanismo COVAX, e nesse sentido, uma vez que o pagamento seja realizado e que estejam disponíveis as novas vacinas do mecanismo, nós saberemos quais vacinas serão disponibilizadas. As vacinas serão oferecidas ao país, o país vai avaliar e vai decidir aceitá-las ou não. Esse é um processo que continua em relação à disponibilidade das vacinas, que estariam nas próximas semanas designadas ao mecanismo COVAX, e o mecanismo COVAX, então, vai designar a Venezuela. Então, esse é um processo que tem o seu ritmo baseado nas negociações e as conversas que foram realizadas na Venezuela, e nós esperamos que continuem. Por outro lado, relativo à aplicação das vacinas, continua o processo na Venezuela. A informação é ainda a mesma que é disseminada através dos meios oficiais. Então, o nosso apoio é um apoio operacional de assessoria, e do ponto de vista de informação, nós não temos mais nada a dizer que não seja a informação pública que está disponível nos meios e nos canais oficiais da Venezuela. Obrigado, doutor. Nós temos vários jornalistas perguntando no QIA, Gabriel Alvarado,
do Newsday, em Trinidad e Tobago, também Medina Ochoa, do Uno TV no México, Katia Rojas Tora, do Destino Panamá, e também Jasmine Brown, do Our News Bahamas, entre outros. Eles querem saber, depois do que foi anunciado pela Agência Europeia de Medicamentos sobre a vacina da AstraZeneca, qual é a recomendação da OPAS? Dr. Aldigueri? Obrigado, Sebastião, pela série de perguntas. Nas campanhas de vacinação extensas e massivas, como as que estamos tendo em vários lugares do mundo, é normal que os países mencionem possíveis efeitos adversos após a vacinação. Isso não significa necessariamente que os eventos estejam relacionados com a vacinação em si, mas é necessário investigá-los de forma muito estrita. Também mostra que o sistema de vigilância de eventos adversos está funcionando e existem controles eficazes. Então, agora a OMS está em contato regular com a Agência Europeia de Medicamentos, EMA, né, para sua sigla em inglês, e outras autoridades regulatórias do mundo, para obter mais informação e mais recentes e atualizadas sobre a segurança de todas as vacinas para a COVID-19, incluindo a vacina produzida pela AstraZeneca. Até o dia de hoje, a EMA, a Agência Europeia de Medicamentos, declarou que continuam avaliando cuidadosamente os dados de segurança disponíveis para a vacina AstraZeneca, em colaboração com a OMS. A avaliação da EMA até o dia de hoje mostra que se registraram 62 casos de transtornos raros, né, de coagulação intravascular disseminada ou trombose, né, nos seios venosos cerebrais. 62 casos de transtornos, mais de 30 milhões de doses administradas na Europa. Então, com essa informação disponível até o momento, a OMS e a EMA consideram que os benefícios da vacina para a COVID-19 da AstraZeneca perante o risco, né, de mortalidade que implica a COVID-19, os benefícios continuam superando os riscos e recomenda que continuem as vacinações. Nesse contexto, nós recomendamos também que seja feito um seguimento estrito da segurança de todas as vacinas contra a COVID-19 e que se promova a notificação e a pesquisa de todos os eventos adversos informados. Eu espero que eu tenha respondido às perguntas, às preocupações dos nossos colegas jornalistas. Obrigado. Obrigado, doutor. As próximas perguntas vêm de Michael Stott, do Financial Times, em Londres, e também Marcela Vélez, do Diário Financeiro do Chile, e muito parecido em inglês, pergunta por que vocês acreditam que o Chile está vendo um crescimento tão acentuado das taxas de Covid, embora tenhamos a taxa de vacinação mais alta nas Américas. Isso se deve à prevalência da variante P1 do Brasil ou à eficácia da Coronavac, da vacina Coronavac usada no Chile, ou alguma outra razão? Doutor Barbosa, poderia responder? Obrigado por essas duas perguntas muito importantes. Eu acho que é importante nos lembrar que essa não é a primeira onda ou o primeiro aumento no número de casos que estamos vendo na América do Sul, no Chile, em vários outros países. Nós agora temos já mais de um ano de experiência com a pandemia e nós sabemos o que pode funcionar para diminuir a velocidade da transmissão. Nós sabemos o que pode controlar a transmissão. Então, é importante que aquelas mesmas medidas que eram utilizadas para controlar as transmissões contra o vírus original no ano passado, elas continuam sendo eficazes contra as novas variantes. E é muito importante, eu acho, que lembrar as pessoas que têm que usar as máscaras, manter o distanciamento físico, evitar estar em espaços cheios,
as autoridades têm que realmente monitorizar muito cuidadosamente nos lugares onde a transmissão está aumentando para que seja adotada realmente as medidas apropriadas para isso. Eu acho que isso é muito importante porque as vacinas não vão parar, nem interromper as transmissões na semana que vem ou no mês que vem. Até mesmo no Chile, o Chile é um ótimo exemplo, mas não é uma situação singular no mundo. Nós tivemos na Alemanha, temos na França e outros países em várias partes do mundo que começaram a vacinação, mas ainda estão enfrentando novos picos com os quais têm que lidar através daquelas medidas de saúde pública que nós sabemos que funcionam e são eficazes para reduzir a transmissão. E por que isso? Porque a vacinação, para ser eficaz, para controlar a transmissão, provavelmente tenha que alcançar realmente uma cobertura muito alta de vacinação. Alguns modelos estatísticos falam de pelo menos 70% da população coberta com a vacina e com as 2 doses da vacina, para que aquelas vacinas que têm 2 doses, outros modelos falam em 80%. Nós realmente não sabemos ainda qual é o nível que realmente vai dar esta imunidade de grupo ou de rebanho. Nós estamos tentando trazer mais vacinas para a região da América Latina e do Caribe, ter um acesso equitativo, mas é muito importante mantermos as medidas que podem prevenir a transmissão pelo vírus original ou qualquer outra variante. Até agora, qualquer variante, ainda não foi encontrada uma que não pudesse ser interrompida usando as medidas de saúde pública que a gente tem implementado para reduzir a transmissão e prevenir os surtos e outros picos e prevenir a hospitalização e também que seja também causar problemas nas UTIs e tudo mais. Obrigado, doutor. A próxima pergunta da Melina Ochoa, do UNO TV no México, e pergunta se a OPAS recomenda que as pessoas que estão voltando do feriadão da Semana Santa, que eles realizem testes para a Covid-19, doutor Odigueri? Obrigado pela pergunta no contexto da Semana Santa. As recomendações da OPAS não mudaram. Para responder no contexto de movimentos da população em relação às férias ou feriadões, nós recomendamos que os cidadãos monitorem seu estado de saúde e entrem em contato com as autoridades se tiver algum sintoma. E, principalmente, que eles respeitem as medidas de proteção pessoal, distanciamento social e físico, de acordo com o que já foi disposto nas normas dos planos nacionais e estaduais em relação à Covid-19. Durante uma pandemia que o mundo está se tornando um povo, né, um povoado, então os recursos laboratoriais devem ser utilizados de forma racional. E os recursos laboratoriais, eles temos que usá-los onde tem um maior impacto para a proteção da saúde da comunidade. Então, nesse contexto, nós sabemos, por exemplo, que o governo da Cidade do México, por exemplo, eles recomendaram que as pessoas que voltam da Semana Santa com sintomatologia ou que são contatos de casos confirmados, que eles possam ir para os postos de saúde para fazer testes. Espero que isso tenha respondido a sua pergunta, da jornalista da UNO TV. Obrigado. Obrigado, doutor. A próxima pergunta é de Carmen Bound, do Político, e é em inglês, e diz: qual é a próxima vacina que vocês esperam enviar em uma quantidade maior através do COVAX, da AstraZeneca ou da Johnson Johnson? Qual é o próximo alvo do COVAX?
Obrigado por essa pergunta. Nós estamos todos muito preocupados de como conseguirmos mais vacinas. O COVAX tem lidado com o produtor da AstraZeneca, que tem 2 novas fábricas na Europa, uma na Itália, outra na Espanha, que vão remeter as vacinas para o COVAX e esperamos que na semana que vem essas 2 novas fábricas recebam a licença de utilização emergencial, que é dada pela OMS, para que possa, então, usar as vacinas. Isso vai ser muito importante porque muitos países da América Latina e do Caribe estão recebendo dessas 2 novas plantas. Também estamos recebendo vacinas da Pfizer, começando em junho, e temos uma quantidade limitada de vacinas, não realmente a quantidade que nós precisamos para a região, e a Janssen vai começar em junho ou julho. E este é o cenário que nós temos e precisamos para pedir realmente que haja mais ação política dos chefes de Estado, que estão realmente enfatizando nessas coletivas que nós precisamos de garantir que o mundo precisa de trabalhar de maneira mais coordenada, com mais solidariedade, para poder garantir que os países recebam a vacina que eles precisam mais rapidamente. E nós, o mecanismo COVAX e o nosso fundo rotativo, estamos em contato com os produtores, mas temos algumas limitações. Esses produtores comprometeram quantidades altas para outros países e países desenvolvidos. Se nós não tivermos um acordo global, uma solução em comum global para darmos mais vacinas desses produtores, ainda teremos acesso limitado até o final do primeiro semestre. Muito obrigado, Dr. Barbosa. A próxima pergunta é de Manuel Pérez, da agência F, na República Dominicana e Haiti. E também perguntou a Jacqueline Charles, do Miami Herald, também fez uma pergunta parecida. Manuel Pérez diz que se há uma previsão de quando será a primeira remessa de vacinas contra a Covid-19 do COVAX para o Haiti, também para saber se está sendo oferecida uma vacina alternativa da AstraZeneca. Então, doutor Ugarte, o senhor poderia responder? Claro que sim. Haiti tem sido um dos países que tem realizado um trabalho bastante importante nos processos de preparação, de realmente determinar as pessoas que receberão a vacina, mas, no entanto, há alguns processos administrativos e legais em relação às decisões que foram tomadas agora há alguns dias, de tal forma que o Haiti estaria em condições de receber a vacina disponível. Como vocês sabem, nós tivemos uma primeira remessa, uma primeira distribuição de vacinas que foi prevista para o Haiti, e nesse sentido, nós temos que realmente terminar esses processos para que o Haiti possa receber as vacinas. Todos nós estamos trabalhando arduamente com o governo do Haiti, com o Ministério da Saúde e vários outros atores para que o Haiti possa receber a vacina o antes possível para começar o processo de vacinação de acordo com o plano estabelecido. Então, nós estamos realmente atentos à vacina que esteja disponível e, com certeza, o Haiti será um dos países que receberá em quantidades suficientes para que comecem a sua vacinação. Obrigado, doutor. E a próxima pergunta é de Kadim Joseph, editor de saúde do Observer Media, em Antigua e Barbuda, e diz em inglês que se houve alguma melhoria em termos de acessibilidade das vacinas para o mecanismo COVAX, e alguns líderes condenam o nacionalismo das vacinas, e também temos um jornalista que pergunta como que a desigualdade está afetando a resposta à Covid-19 na região. Dr. Etienne? Eu gostaria de agradecer ao jornalista por essas perguntas. É realmente irônico que
o nacionalismo vacinal seja um dos problemas que o mecanismo COVAX, na verdade, foi projetado para resolver. E ao ingressar no COVAX, nós estamos trabalhando para que todos no mundo tenham acesso às vacinas de Covid. E COVAX é uma abordagem global para a pandemia, para garantir que as pessoas em todo o mundo tenham acesso às vacinas Covid-19 assim que estiverem disponíveis e a despeito do nível de riqueza que tem. Embora leve tempo para fabricar e distribuir vacinas suficientes para todos os países por meio do mecanismo COVAX, é nossa melhor abordagem para resolver algumas das desigualdades que a nossa região enfrenta. Isso é importante para as Américas, onde nossos migrantes e comunidades indígenas, muitos também vivem em áreas rurais e remotas, com serviços sanitários limitados, estão especialmente em risco. Hoje, quase um quarto da nossa população corre um risco aumentado de desenvolver casos mais severos de Covid devido a problemas de saúde subjacentes, como diabetes, hipertensão e obesidade. Na nossa região, as mulheres estão arcando com o fardo da resposta, tanto em casa quanto no trabalho, além de cuidar de dependentes. As mulheres representam 70% da nossa força de trabalho e muitas outras trabalham como mão de obra essencial em supermercados, transporte público e creches. Hoje pela manhã, nós tivemos informação de uma associação de trabalhadores, pessoas que trabalham nos lares e que tão pouca atenção tem dada a essas pessoas em termos de priorização. As crianças também são afetadas por esta pandemia e 114 milhões de crianças na nossa região ainda estão fora da sala de aula e vão ficando cada vez mais para trás nos seus estudos. Portanto, embora todos tenhamos sido afetados por essa pandemia, nós não fomos afetados de maneira igual. E isso é importante continuarmos a lembrar. Como eu disse, para combater o Covid-19 de maneira eficaz, devemos enfrentar essas desigualdades e apoiar os mais vulneráveis enquanto lutam para se proteger. Nesse Dia Mundial da Saúde, nós temos que lembrar que nós temos que começar com algum nível de urgência para dar acesso, lidar com essa questão do acesso para as populações que vivem em situação vulneráveis e que, por tanto tempo, têm sido negligenciadas. Nós temos que continuar a enfocar nesse Dia Mundial da Saúde, na saúde sendo para todos e também no fato de que, se conseguirmos realmente parar com essa pandemia, se vamos realmente nos recuperar de maneira sustentável dessa pandemia, nós temos que prestar atenção nas diferenças que nós temos entre nós e começar a realmente confirmar essas inequalidades e lidar com elas. Muito obrigado por estarem conosco mais uma vez nesse Dia Mundial da Saúde. Eu agradeço também por todas as semanas que têm estado conosco. Muito obrigado, doutora Etienne. E agora nós chegamos ao final da nossa sessão de hoje. E lembrem-se que vocês podem receber mais informações na página da internet da OPAS e também entrar em contato conosco por correio eletrônico. Muito obrigado por estarem conosco e até a próxima semana. Saudações.